Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus nessa noite de domingo. Você que é nosso amigo visitante, sinta-se bem em nosso meio. Você que é membro aqui da nossa igreja, sinta-se bem também. Nós estamos vindo de um mês festivo, que hoje não terminou muito bem, mas vida que segue. Ninguém ganha o tempo todo, a gente perde também. E a gente vê como o foco do mundo é interessante. O foco do mundo é baseado em algo que não vai mover a vida delas para muita coisa. E as pessoas, às vezes, elas depositam as suas alegrias e as suas esperanças em coisas passageiras. Quantos de nós também colocamos a nossa fé, o nosso futuro e os nossos recursos em coisas que não vão dar muito retorno, apenas para satisfazer o nosso ego ou a nossa falta de esperança e às vezes até de escolha. E o mundo no qual estamos vivendo hoje tem passado por momentos terríveis. Nós vemos que a natureza tem se manifestado de maneira violenta sobre os seres humanos. Nós temos visto que a Venezuela, nesse momento, se encontra em estado de calamidade. Mais de 1.000 pessoas estão sobre os escombros. O país, que já estava em uma situação difícil, economicamente falando e politicamente também, se encontra no caos. A ADRA, a nossa agência de desenvolvimento e recursos assistenciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está no local e tem relatado que há muito sofrimento, há muito caos, há muita fome. Todas as doações que estão sendo destinadas para aquele país não estão sendo suficientes para conter a fome, para conter o caos e para conter o desespero. Imagine muitos estrangeiros da Venezuela que estavam em muitos países aqui da América do Sul, na América do Norte, nos Estados Unidos, no México, voltaram para a sua casa, porque tiveram a notícia de que os seus pais, os seus parentes, os seus filhos ou irmãos estavam machucados, estavam e estão soterrados. E aquela nação nesse momento se encontra no caos, se encontra sem esperança, se encontra em um momento de luto. E nós iremos falar hoje sobre isso, escolhendo a esperança em meio ao caos, em meio ao luto, em meio ao sofrimento, em meio às frustrações. O pecado trouxe isso a nós seres humanos desde o Éden. Deus ficou muito frustrado com os seres humanos, os nossos primeiros pais, porque eles resolveram pecar, e por causa do pecado eles escolheram o sofrimento e também a morte. E isso trouxe até os dias de hoje sofrimento, angústia e falta de esperança. Que possamos orar pelos nossos irmãos da Venezuela, que possamos orar por aquelas pessoas que estão em luto, que possamos interceder pela nossa igreja e que possamos interceder uns pelos outros, porque todos aqui, sem exceção, temos algum luto, temos algum problema, temos algum medo, temos alguma frustração, temos algum desentendimento e temos também alguma dúvida. E isso está entranhado em nossa alma e em nosso coração, porque somos pecadores, somos indignos, mas só a graça de Deus é capaz de devolver para nós a esperança perdida. Eu peço que abram em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. E nos diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Há dias em que parece que o mundo ao nosso redor está cinza, o céu está nublado, a nossa alma pesa, e parece que os sonhos que nós temos em nosso coração se tornam distantes e às vezes impossíveis, e a dor e o peso na alma é tão grande que nós não encontramos forças nem para buscar a Deus, que nós não encontramos forças nem de abrir as sagradas escrituras e buscar uma palavra de ânimo. Às vezes, por causa disso,
buscamos a esperança, o conforto e o alento em coisas banais, em coisas vis, em coisas fúteis. Quantos de nós, às vezes, deixamos de confiar no Senhor para confiar no nosso dinheiro, no nosso status, na nossa posição social, nos nossos recursos, na nossa influência? E todas as vezes que o povo de Deus confiou a sua esperança em coisas passageiras e fúteis, o povo de Deus simplesmente bateu de cara com a parede, quebraram a cara, se frustraram. Quando percebermos e entendermos de que apenas o Senhor é capaz de devolver à nossa mente a esperança, muita coisa de nossa vida se resolve. Muitos problemas são evitados, porque a bússola do ser humano, a bússola do cristão e a chave da resolução de todos os nossos problemas encontra-se na palavra. A palavra é a chave do sucesso da vida do cristão. A palavra é a chave do sucesso do seu casamento. A palavra é a chave do sucesso dos seus recursos financeiros. A palavra é a chave do sucesso da nossa igreja. A nossa igreja, ela foi fundada baseada na palavra somente. E ela subsistiu até aqui, porque homens piedosos, falhos, defeituosos e pecadores, mesmo em meio à dúvida e ao sofrimento, confiaram a sua vida na palavra, confiaram a sua vida no Senhor. O século 21 parece que tornou nós adventistas, nós cristãos adventistas aqui do século 21, mais acomodados. Nós temos recursos que há 20 anos atrás não tínhamos. Nós temos meios que há anos atrás nós não tínhamos. E parece que a gente se agarra à estrutura, se agarra aos recursos que temos aqui, a um bom prédio, a um ar-condicionado. Nós nos agarramos a coisas que são passageiras. Os nossos patriarcas confiaram seu futuro no Senhor. Eles falharam, eles erraram, mas eles voltaram atrás e colocaram a sua vida nas mãos daquele que tudo pode. Será que nós estamos colocando a nossa vida na mão daquele que tudo pode? Ou será que estamos aqui aos cultos de sábado, de quarta, aos domingos, apenas como um rito, como um ritual? Sentamos aqui, ouvimos sermões, ouvimos pregações, ouvimos conselhos, mas entra no ouvido e sai no outro. E a Bíblia, queridos irmãos, ela não ignora o sofrimento humano. Pelo contrário, a Bíblia apresenta em suas páginas sagradas testemunhos reais, lutos reais, sofrimentos e lutas reais também. A Bíblia mostra pessoas que se frustraram, pessoas que tiveram medo, pessoas que fraquejaram, pessoas que traíram, mas a Bíblia mostra também que mesmo em meio a esses problemas, essas pessoas encontraram no poder de Deus a força para se levantar, mesmo quando o mundo caiu. Às vezes você pensa que porque você errou, tudo acabou. Às vezes você falhou como pai em casa, e você acha que não tem mais solução, e você entrega tudo. Às vezes você acha que a sua vida espiritual é um lixo, e você vai deixar assim mesmo. O nosso socorro vem do Senhor, vem do alto. Deus quer que em nossa fraqueza, em nossa pequenez, o busquemos de todo o coração. Deus quer que nos nossos fracassos, nós olhemos para cima. O salmista Davi diz nos Salmos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Davi, nos seus piores momentos, olhava para o alto, porque ele sabia que é de lá que vinha o seu socorro. E Davi errou feio. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quando ele olhou, tirou os olhos de Deus, os olhos do seu socorro, e olhou para si, ele caiu em desgraça. Mas mesmo caindo em desgraça, ele confiou a sua fraqueza nas mãos de Deus. E um dia vai ressuscitar e receber Jesus vivo. Pode ser assim conosco também. Nós somos falhos e pecadores e miseráveis. E é nesse momento que nós precisamos de Deus. Vocês sabiam que Jeremias, o livro de Lamentações, água de coco, coisa boa. O livro de Lamentações é um livro que mostra lágrimas de esperança. O profeta Jeremias é conhecido na palavra como o profeta chorão. O livro de Lamentações é um livro de dor, é um livro de sofrimento, é um livro que mostra a frustração de um profeta que alertou o povo de Israel durante anos para que eles se voltassem para Deus, e Deus os salvaria, Deus voltaria atrás e não mandaria com que os caldeus os escravizassem. É um livro de um homem frustrado, de um homem chateado. Por quê? Jeremias, ele viu a queda de Jerusalém, ele viu os muros sendo derrubados, e o pior de tudo, ele viu o templo de Deus ser destruído. O templo de Deus em Israel e em Jerusalém naquela época simbolizava a presença de Deus. Ele viu o nome de Deus ser humilhado, ele viu o nome de Deus ser escarnecido diante das nações. Ele presenciou corpos nas ruas, mulheres sendo estupradas, crianças famintas, e muitos dos jovens sábios de Israel, de Jerusalém, sendo levados cativos para a Babilônia para se tornarem eunucos. Que tragédia, que caos, que terror. E ele chora no livro de Lamentações, ele sente dor. Mas ele não ficou o tempo todo na dor. E no meio do capítulo 3 de Lamentações, ele escreve: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, em meio ao caos, em meio ao luto, em meio à morte, em meio à tragédia, ele se lembrou de que o Deus do passado, o Deus de Israel, era um Deus ainda forte, era um Deus que um dia iria tirá-los daquela situação, era um Deus que permitiria que eles pagassem pelas escolhas dos seus pecados, mas que um dia renovaria novamente a sua aliança para com eles. Ele olhou para o passado e lembrou o que Deus havia feito por ele, o que Deus havia feito por aquele povo, e é por isso que ele teve esperança. Ele não focou no problema, ele não focou na tragédia, ele não focou no luto, ele focou o que Deus fez e o que Deus ainda faria 70 anos depois, quando o povo de Deus sairia do cativeiro, voltaria para Jerusalém, reconstruiria os muros e a glória de Deus iria se restabelecer naquela nação novamente. Querido amigo, eu não sei se você também sente o mesmo sentimento que Jeremias teve ao presenciar as ruínas de Jerusalém. Mas as misericórdias do Senhor ainda são válidas a mim e a vocês ainda hoje. O muro da sua vida, a glória de Deus pode ter sido destruída do seu coração, mas Deus é capaz de reconstruir novamente o altar de adoração no meu e no seu coração hoje.
Porque a esperança, ela não é a negação do caos. A esperança é a certeza de que mesmo em meio ao caos, o Senhor continua escrevendo a nossa história. Esperança não é negação do caos. Esperança é a certeza de que mesmo em meio à turbulência, à tempestade, Ele escreve a minha e a sua história. Será que eu e vocês temos confiado de fato nesse Deus que mesmo em meio ao caos, continua escrevendo as páginas da minha e da sua vida? Será que a gente rememora como Jeremias fez? Será que a gente rememora as promessas de Deus, os livramentos que Ele fez sobre a sua vida, sobre a sua família, de quando você precisou, o Senhor esteve contigo? Ou será que a gente foca no problema, no luto, na tragédia e fica por ali mesmo? Deus quer que rememoremos de que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus quer renovar a sua aliança conosco hoje. Deus quer salvar a mim e a vocês hoje. Porque as promessas que foram feitas para esse povo, que foi rebelde, um povo que matou seus profetas, um povo que não deu ouvidos à palavra de Deus, o Senhor renovou a aliança com eles, e Deus também quer renovar a sua aliança conosco. Deus quer que possamos abrir o nosso coração e nos entregarmos a Ele de corpo e alma, mesmo com seus defeitos, com suas falhas de caráter, com seus medos, com as suas frustrações e até com as suas dúvidas. Pois é na sua fraqueza que o Senhor mostra a sua força e o seu poder. O nosso Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de misericórdia. Estamos indo para o encerramento. E o sermão diz para vocês, e para mim também: se você sente que tudo desmoronou, como a cidade de Jerusalém desmoronou diante dos olhos de Jeremias, saiba, ainda há promessas de pé, ainda há misericórdia, e ainda há fidelidade. A sua vida pode estar um caos hoje, pode estar tudo destruído, mas ainda há promessas de pé de Deus para mim e para a sua vida. Ainda há fidelidade de Deus para mim e para a sua vida. Ainda há socorro do Senhor para mim e para vocês. E ainda há misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Se nós lermos em Lucas 24, dos versos 13 a 35, nós vemos que os discípulos, após a morte de Cristo, estavam frustrados, desanimados, desamparados, estavam sem rumo. Eles haviam esquecido de que Jesus ressuscitaria no terceiro dia. Ao raiar do terceiro dia, Ele ressuscitaria. O coração deles pesava, a alma deles pesava, o coração estava cheio de frustração, porque o mestre que eles depositaram a sua vida havia morrido. Mas Jesus, calmamente e bem devagarzinho, apareceu no caminho de Emaús para esses discípulos, para esses dois discípulos. Ouviu as suas lamentações, ouviu os seus desesperos, ouviu as suas frustrações. Jesus os ouvia atentamente, cada labuta, cada tristeza que saía da boca desses apóstolos. E Jesus sondou os corações deles e sabia de que eles não tinham mais esperança. Mas quando o Salvador, que eles ali, por causa da fragilidade, do medo, da frustração, eles não reconheceram que Jesus estava do lado deles. Jesus começou a relembrar, como Jeremias relembrou da glória de Israel. Jesus relembrou para esses discípulos: vocês não sabem que o Filho do Homem vai ressuscitar no terceiro dia? E essas pessoas incrédulas, sentiram no coração
um calor. Ardeu no coração deles novamente a esperança. Pois Jesus deu ânimo para esses apóstolos na estrada do desânimo da vida deles. E assim Ele faz conosco. Quando tudo parece perdido na minha e na sua vida, Jesus vem mansamente e aquece o meu e o seu coração. Esperança em meio ao caos. E quantas famílias têm sido afetadas? E as famílias, se elas confiarem no Senhor, elas enxergarão o invisível e viverão o impossível. E há famílias que estão vivendo um terremoto. Acredito que está no fim, que o relacionamento entre esposos e casais perdeu a conexão. Os filhos se afastaram da fé. Não há mais esperança. Mas Deus diz para nós hoje, para as famílias aqui dessa igreja, a esperança não acabou. Porque a esperança é ver um casamento ferido e dizer: Deus pode restaurar. É ver um filho distante e dizer: Deus pode trazer de volta. É ver as suas finanças arruinadas e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode passar, por favor? Em 1994, o mundo testemunhou uma das maiores atrocidades e chacinas da história recente. Em 94, um pequeno país da África Central chamado Ruanda, ocorreu uma tragédia. Nesse país existiam duas etnias. A primeira era Hutu e a segunda era a etnia Tutsi. A etnia Hutu era a etnia que estava no governo, e essa etnia tinha uma mágoa com seus irmãos da etnia Tutsi por causa do passado, porque Ruanda foi colônia da Bélgica, e os Tutsis, há centenas de anos atrás, massacraram seus irmãos ruandeses da etnia Hutu, e eles carregaram essa mágoa. E em 94, o presidente Hutu que estava no poder estava sobrevoando o país e de repente foi abatido, e o presidente Hutu foi assassinado. Em 24 horas foi dada uma ordem para que os Hutus se armassem com punhais, se armassem com facões, se armassem com machados e começassem uma matança em larga escala. Os Hutus começaram a matar os Tutsis, e durante a história mostra que os Hutus se achavam superiores aos Tutsis. E a gente sabe que na África a grande maioria da população é negra, mas em Ruanda os Hutus acreditavam que a sua pele era mais clara, que os seus traços na face eram mais bonitos do que o seu irmão Tutsi. E com a morte do presidente Tutsi, Hutu, a matança começou. E em 3 meses, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas, a golpes de facão, punhais e machados. E esse filme, chamado Hotel Ruanda, dirigido por Angelina Jolie, mostra a história de um gerente hoteleiro adventista chamado Paul Rosezabadina, que em meio ao caos, ele era Hutu, ele era da etnia dominante. Em meio ao caos, ele resolveu arriscar a sua vida e a da sua família e salvar pessoas inocentes no seu hotel. E ele salvou 1000 pessoas. Ofereceram muito dinheiro para que ele ficasse rico com as posses dos seus irmãos Tutsis que estavam sendo assassinados, mas ele disse não. O mandamento "não matarás" estava dentro do coração desse homem, e ele salvou milhares de pessoas em meio ao caos e com risco da própria vida. A penúltima história: durante esse genocídio em 94, existia um homem chamado Carl Wilkins, que era o diretor da ADRA nessa época. Ele estava em Ruanda, e esse americano adventista foi o único
estrangeiro norte-americano que ficou em Ruanda quando o massacre começou. O governo americano pediu que ele se retirasse porque ele era estrangeiro. A própria igreja pediu que ele se retirasse para que ele não morresse. Ele pegou a sua família, o seu filho e sua esposa, vão para outro país. Eu vou ficar. Arriscou a própria vida e salvou centenas de pessoas. Esse adventista, nas igrejas, nos batistérios, ele escondia as crianças para não serem assassinadas. Ofereceram dinheiro para que ele entregasse as crianças para morrer em Ruanda, mas ele disse não. Em meio ao caos, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel aos seus princípios, e vidas foram salvas, mesmo em meio ao caos e à tragédia. E a última história, em 2023, a Igreja Adventista lançou um livro chamado Pregando a Sepultura. Ela conta a história desse pastor adventista que na época era um adolescente, em 94. E ele era da etnia Tutsi, a etnia que estava sendo perseguida. E durante a trajetória, é um livro emocionante, ele viu a mão de Deus sobre a sua vida. Mas quando o massacre começou e quando encerrou, ele descobriu que o seu pai, que a sua mãe, que os seus 6 irmãos, que os seus sobrinhos haviam sido assassinados. E ele descobriu no final do massacre, e o livro conta isso, que em Ruanda, em 94, os locais onde mais houveram assassinatos foram nas igrejas. E eu fico com muita tristeza em dizer, quando eu li esse livro, eu chorei. É o único livro que eu não sou de chorar, quem me conhece. Mas no final do livro, ele informa que muitos cristãos, católicos, evangélicos, pentecostais e adventistas participaram da matança. Muitos dos nossos irmãos que não gostavam de um outro na igreja, é normal, né? Isso no nosso meio tem problema. O irmão que era o tu da etnia dominante, quando o massacre começou, ele dizia: olha, aquele irmão da igreja que eu não gosto, ele é Tutsi, mata a família dele toda. Em meio ao caos, muitas identidades se revelam. Em meio ao caos, a nossa fé é colocada à prova. Mas quando acabou o genocídio, esse pastor, arrasado com o assassinato da sua família, resolveu perdoar os algozes que mataram a sua família toda. E a igreja o elegeu como evangelista de Ruanda. Quando ele voltou para a sua vila, ele estava relutante em voltar. Muitos dos que haviam participado do assassinato da sua família durante o genocídio se escondiam dele, porque achava que ele iria buscar vingança. Mas o livro nos conta de que ele pediu a Deus que restaurasse e rememorasse a mente dele o que o Senhor havia feito pela vida dele, como Deus o havia salvado, mesmo não havendo salvado a sua família. Ele voltou, pregou para os algozes da sua família, e ele entregou uma Bíblia, essa que nós temos aqui de Caleb. Ele entregou uma Bíblia para o homem que esquartejou a sua irmã. Entregou a Bíblia. E esse homem foi batizado. E muitos dos irmãos do nosso meio adventista que participaram do massacre se rebatizaram. Muitos foram presos, mas o perdão veio, porque os sobreviventes que foram assassinados, que tiveram suas famílias assassinadas até pelos próprios membros da igreja, resolveram dar um perdão.
O caos revelou a identidade de muitos ditos cristãos, mas o caos também mostrou quem realmente amava a Deus. Queridos amigos, membros dessa igreja e visitantes, todos nós somos convidados a levantar a cabeça e escolhermos ser fiéis a Deus, ao Senhor. Pois a esperança cristã, ela não é otimismo, ela é convicção, ela não é fuga, ela é resistência, ela não é ingenuidade, mas é fidelidade. Que possamos hoje entregar as nossas vidas, os nossos sofrimentos a Deus. Oremos. Santo, amantíssimo Deus, mais uma vez te agradecemos porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor não nos olha da forma como nós merecemos. O Senhor nos olha da forma que precisamos. Tu sabes que às vezes somos falhos, pecadores, e às vezes em meio ao caos, ao sofrimento, as nossas identidades se revelam de maneira que não condizem com aquilo que acreditamos. Não nos deixa perecer, Senhor. Transforme o nosso caráter, transforme a nossa vida. E se falharmos, Senhor, nos dê a força em nossa alma, tira o peso da nossa alma, coloque o Teu fardo sobre nós que é leve, que a gente possa olhar para o alto e saber de que é de lá que veio o nosso socorro, pois o nosso socorro não vem na esquerda, não vem na direita, não vem dos governantes, não vem dos meus recursos. O nosso socorro vem do alto. Tu sabes que a Tua igreja há pessoas necessitadas de coragem, de recursos, de fé, de confiança, assim como eu. Mas eu te peço nesse momento, Deus, ajuda-nos nessa caminhada desse deserto, deste mundo. Não deixe que as miragens deste mundo possam ofuscar aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós. Estamos com o pé na fronteira. Não nos deixe morrer perdidos lá. Nos dê força e ânimo para que possamos olhar para Ti somente e saber de que é do Senhor que vem a nossa vitória. Leva-nos em paz aos nossos lares. Entregamos as nossas vidas, problemas, medos e frustrações em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.